Boa noite. Boa noite. Então, aí só uma introdução, vamos começar agora os protocolos aí de tratamento das lesões. Então, isso aí é realmente aquela parte toda introdutória, e agora a gente vai saber o que vai fazer exatamente em cada tipo de lesão, tá certo? Então, prestar atenção aí, aproveitando aí que eu já fiz um roteiro aí para a parte de plexo braquial da próxima prova. E nós vamos adotar 2 livros aí que vocês têm que realmente ler praticamente todo aqui, ó. Operative Brachial Plexus Surgery, um livro que não é muito grosso. E esse outro aqui também. Esse aqui é em espanhol, Anatomia do Plexo. Então, acho que fica fininho. Então, vamos encarar aí. Vamos lá, vamos. Vamos lá. Só 2 coisas. Uma que eu não estava aqui, pessoal, que meu Wi-Fi parou de funcionar e eu estou no 4G aqui. Então, se eu cair no meio, foi por conta disso. Aí eu vou pegar outro celular aqui para rotear e continuar, certo? E a outra coisa é que um caso clínico, a gente não achou um caso clínico tão bom quanto do slide do senhor para esse tipo de lesão. Então, a gente aproveitou o slide do senhor no termo do caso clínico, certo? A gente usou o mesmo caso. Pode fazer. Vamos lá. Então, eu vou falar da lesão parcial do plexo braquial, a síndrome de herpes Duchenne, né, que é a C5, C6. Então, primeiro sobre a epidemiologia, foi difícil encontrar literatura sobre isso, mas achei essa revisão sistemática que fez uma busca desde 85 até 2017 e incluiu todos os artigos que falassem de prevalência, tipo e causa de lesão do plexo braquial em adultos que foram tratados cirurgicamente. As bases de dados que eles usaram foram PubMed e Scopus, e no final de aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, eles ficaram com 10 estudos e mais de 3.000 pacientes. Eles excluíram estudos que tivessem menos de 20 pacientes e entre outros critérios aí, que não é o caso. Aí, a epidemiologia aí que eu achei. Vou dar um zoom aqui para melhor. Sobre a característica da lesão. Geralmente são lesões fechadas, né, lesões por extensão, hiperextensão, mas também é possível laceração, né, facada, uma iatrogenia, e também ferimentos por arma de fogo, que ficam ali todas duas em torno de 3%. Geralmente é muito mais comum em sexo masculino do que no feminino. As causas, disparado, motocicleta, 67%, depois lesão automobilística, de carro, e lesão esportiva ocupacional é uma que tem aumentado, eles pontuaram isso no artigo, por causa dos esportes radicais, com mais velocidade, então tem acontecido mais lesões de plexo no esporte. E esses outros 9% são de outros tipos de lesão, que seria bicicleta, caminhando, às vezes a pessoa cai. Muita enrolação, meu. Vamos, que é 10 minutos. Tem direito a 10 minutos, já passou 2. Vamos. Tá certo. É muito mais comum ter aquele divide entre infraclavicular ou supraclavicular com infraclavicular. É mais comum ter supra, né, do que só infraclavicular. E a extensão da lesão é mais comum ter lesão completa. Depois, o mais comum, 39%, é uma lesão do plexo superior, no caso C5, C6, ou C5, C6, C7. E é bem mais raro lesão do plexo inferior, no caso C8, T1. Certo? Tá, aqui os mecanismos de lesão superior. Seria esse mecanismo aqui, da esquerda, né? Uma hiperextensão do pescoço, a cabeça indo para o lado contralateral. E lesão inferior seria... como vocês estão vendo aí, uma hiperabdução do braço, né, com certa força aí. Aí só lembrando, neuroplaxia, axonotimese e neurotimese. Para Sedan e para Sunderland tem os graus, né, que vai de 1 a 5. Ele basicamente subdivide a axonotimese, se tiver só lesão do axônio é 1, se tiver 2, se tiver axônio mais endoneuro, 3, e axônio, endoneuro e perineuro seria 4. E ainda tem um grau 5, que quem sugeriu foi a Susan Makino, que seria um grau 5 de Sunderland, mas com a preservação de alguns axônios, geralmente sensitivos. Então, só para recapitular isso daí. E lembrando que, né, como é que a gente vai ver isso nos exames? Geral, a parte motora de todos os casos, geralmente, não vai ser preservada. Na neuropraxia, que é menos grave, né? Você pode ter uma manutenção da parte sensitiva e autonômica. No exame de condução nervosa, na neuropraxia, você vai ter a condução antes e depois, só não vai ter no local. Na axonotimese, na neurotimese, você vai ter condução
antes, mas não vai ter depois por causa da degeneração valeriana. Na eletroneuro, não tem fibrilação na neuropraxia e tem nas outras duas. E a recuperação da neuropraxia geralmente é mais tranquila. Tá. Aí, uma coisa importante aqui são os níveis de lesão, né? Então, ele divide basicamente em supra e infraclavicular. As infraclaviculares vão ser partes mais distais do plexo, fascículos, até os próprios nervos. Agora, as supraclaviculares, elas podem ser antes ou depois do gânglio da raiz dorsal. Se elas forem antes do gânglio da raiz dorsal, pode ser por avulsão de raiz, que é esse caso aqui, ou pode ser por uma ruptura intraforaminal. Então, no caso aqui seria dentro ainda do canal vertebral, né? Não saiu do forame, mas não foi avulsão também, então foi uma lesão por aqui. E após ganglionar, geralmente já vai ser uma lesão que vai pegar a parte sensitiva e motora. Lembrando que a pré-ganglionar, você poderia ter, por exemplo, uma lesão só motora, e uma preservação da parte sensitiva. Enfim. E aí, então, para identificar... Só um comentário, então isso é importantíssimo em lesão de plexo. Se a lesão for dentro do canal pré-ganglionar, a gente não tem como reparar essa raiz, tá certo? Então, a gente vai ter que fazer transferência nervosa. Já se a raiz for lesada fora, a gente vai ter como enxertar essa raiz e, então, ter um prognóstico melhor. Quanto mais raízes tiverem ruptura pós-ganglionar, melhor para a reconstrução, melhor para o paciente, melhor o prognóstico, certo? Beleza. Vamos lá. Então, prestar atenção nisso. Aí, o exame, né, para você identificar uma lesão de C5, C6 e depois para diferenciar de uma C5, C6 e C7. Então, a primeira coisa que você vai ver, né, uma inspeção visual. Se o paciente vai ter escápula alada, porque como o nervo torácico longo sai ali da C5, C6 e C7, quando você tem uma lesão de C5, C6, você vai perder o tronco superior do torácico longo e aí, possivelmente, você vai ter uma escápula alada, né? Outra coisa que você pode observar também é o sinal de Horner, que é característico de lesão de plexo braquial, né? Pupila menor, enoftalmia, o olho mais para dentro, xeroftalmia, o olho mais seco, enfim. Aí, avaliando o C6, né? Ele vai, o C5, vai ser importante para a inervação do deltoide, que vai ser a abdução do braço a partir de 15 ou 30 graus até 90 graus. Então, se o paciente não consegue fazer uma abdução de braço, é um indicativo da lesão do C5. O supraespinhal também faz abdução até 15 a 30 graus. E o infraespinhal faz rotação externa. Então, se o paciente não consegue fazer esses movimentos, é um indicativo de lesão de C5. E de C6, vai ser principalmente, você vai avaliar o braquio radial e o bíceps braquial. Então, se o paciente não consegue fazer uma flexão de cotovelo, ou se ele consegue fazer, mas não consegue contra a gravidade, não consegue contra a resistência, possivelmente também ter lesão de C6. E essa questão dos extensores do punho também, mas os extensores do punho também vão ter uma grande contribuição de C7. Então, não é tão característico assim. Então, essa vai ser a característica do paciente com a paralisia de Erb, né? De Erb Duchenne. Vai ser o braço colado no corpo, aduzido, uma rotação interna, porque o infra não vai fazer a rotação externa, então o redondo menor vai sobressair. Pode ter uma leve flexão de punho e a escápula alada, certo? Então, e o sinal de Horner, seria o sinal clássico. Para diferenciar... Peraí. Vamos ver isso aí. Então, importantíssimo, né? Esses pacientes não vão ter o deltóide, então vocês têm que aprender a examinar todos os músculos, minha gente. Tem que olhar isso como exame do deltóide, a parte anterior, média, posterior. Como examinar o supraespinhal, como examinar o infraespinhal, né? Então, os dois músculos que necessariamente precisa para a abdução do ombro é o deltóide e o supraespinhal, né? Se tiver um só deles, a pessoa não vai conseguir, ou vai conseguir muito mal. Então, o infraespinhal é rotador externo, então você roda, palpa, então isso a gente não vai entrar em detalhes, isso aí tem nos livros. Então, e o bíceps, né? Você vai testar o bíceps e o braquial. O bíceps, a diferença do braquial é que ele não só flete, mas ele supina o antebraço, então ele flete supinando. Já o outro, mas numa posição neutra, tá certo? O braquio radial. Então, a diferença é essa. Então essa postura típica aí que você viu, não tem síndrome de Horner, viu, minha gente? Você botou aí que tem, né? Não, eu falei que síndrome de Horner é um indicativo de lesão de plexo, mas ele seria mais inferior, perto de T1. Botar, isso. Não tem nada a ver isso. Não bota aí para não confundir, né? Não tem nada de síndrome de Horner. Extensor do punho normal. Então, ele vai ter um déficit desses músculos aí, né? Então, ele não tem a rotação externa, porque quais são os dois rotadores externos? O infraespinhal e o...
o redondo menor. redondo menor. Isso, redondo menor também, ele é inervado por ter uma inervação de C5, C6. Então, vai perder todos os rotadores internos. Ele vai ter os rotadores, os rotadores externos. Os internos estão preservados. Então, ele roda internamente, mas não roda externo. E ele não flete o cotovelo. E a extensão do cotovelo está preservada? Tá, tem que estar. Isso. Então, importantíssimo isso. Você vai examinar o paciente, vai ver que a extensão do cotovelo está preservada, extensão do punho, o punho, a mão estão normais e a extensão do cotovelo estão normais, tá certo? Então, pode haver uma variaçãozinha, né, a depender do plexo, às vezes tem um pouco de variação no que as raízes inervam, mas isso é muito consistente, tá certo? Então, prestar atenção. Se você tiver a extensão, tiver o tríceps, tiver extensão do punho, flexão do punho, extensão dos dedos, flexão dos dedos, é uma lesão C5, C6, tá certo? Isso. Vamos lá. Tá, aí foi, o senhor já falou, né? Para fazer o diferencial do C7. Isso. Aí depois, quem for falar em C7, C5, C6, C7, completa. Para não ficar repetindo a mesma coisa. Então tá bom. Tá certo. Então, Júlia vai apresentar o caso aí. Pronto. A gente pegou o caso do Dr. Alex, né? Que é uma paciente de 23 anos, teve um acidente de moto. E aí, há 5 meses atrás do acidente, basicamente ele não conseguia levantar o ombro e nem fletir o cotovelo, que são sinais ali característicos de lesão parcial do plexo de C5, C6, como o Flávio já comentou. E ele também sentia dormência ali em região de ombro, posterior de braço e polegar. E aí, no caso clínico, pode passar... Outra coisa, Flávio, você não comentou sobre a sensibilidade. Onde é que ele tem dormência, esse paciente? Então, professor, essa parte da sensibilidade eu vi, eu acabei adicionando, porque eu vi que às vezes você pode ter uma lesão motora e preservação de sensibilidade, então ela não seria tão confiável. Não, mas sim, você tem que examinar. Então, a falta de sensibilidade é aqui, ó, no ombro. C5 é a região do ombro, e o C6 é ombro, braço, aí C6 é indo para o antebraço, o polegar e o indicador. Então, você vê que é uma área sensitiva importante para a mão, tá certo? Então é importante você ver essa área sensitiva. A outra coisa que é importante é quando você tem, antes de chegar e apresentar o caso que foi feito, o que você vai fazer? Você tem um paciente com essa lesão. E aí, você vai fazer o que com ele? A gente vai apresentar em seguida, que é o artigo. A gente vai apresentar metade do caso, depois apresentar o artigo. Então, apresenta aí o caso, vamos lá. Isso. Aí tem esses três vídeos do paciente. Você vai conseguir colocar, Flávio, será? Pode falar, bem. Pronto. Aí, o paciente, ele não teve, né, a lesão ali do punho, que justamente a gente comentou, né, que o punho, ele não é afetado. Aqui está mostrando um pouquinho da elevação também do braço do paciente. Ele não consegue elevar ali da linha horizontal. Ele consegue fazer extensão, né? Isso. Ele tem um tríceps. E aqui mostra a parte também da elevação, na verdade, né? Que vai... Esse paciente é interessante porque ele tinha um pouco de ele tem a flexão do cotovelo preservada, né? Essa flexão do cotovelo não é pelo bíceps nem pelo braquial. Alguns pacientes ele consegue fazer a flexão do cotovelo pelo bráquio radial, os músculos do antebraço, que vocês sabem que eles se inserem acima do cotovelo. Então, se eles estiverem com a inervação bem preservada, o paciente for magrinho, ele consegue fletir o cotovelo. Mas isso não é no bíceps, tá certo? E não são todos os pacientes. Isso se chama efeito Steindler, tá certo? Então, o que você tem que ver é se ele flete supinando o antebraço, que é a função do bíceps. E palpar. Então, isso aí pode enganar, dizendo, não, isso aí não é raiz C5. Por exemplo, isso é só C6. Isso é uma razão rara que pode acontecer. Só lesar C6. Ou, desculpe, só lesar C5. Mas, então, você tem que... Isso aí é um caso meio atípico. Ele está fletindo o cotovelo. Mas isso aí por esse efeito de Steindler. Tá certo? Você vê que ele força o punho, assim, porque ele está fletindo com os extensores, a musculatura extensora do antebraço. Você vê como ele flete assim, ó, para fazer, né? Tá certo?
Então, ele fecha a mão para forçar a extensão do punho e jogar no cotovelo. No caso, se eu pedisse para ele fletir em supinação, ele não ia conseguir, né? Não consegue. Certo. E aí, justamente... E com a mão aberta também, não. Ele tenta fechar a mão para dar mais força de extensão. Certo. E aí, justamente, está preservando ali o tríceps, que é justamente uma lesão mais inferior, que não teve, né? Foi C5, C6. Pode passar. Isso. Esses são 2 exames de condução nervosa, eletroneuromiografia, né? Que justamente mostrou, vai avaliar em relação a essa questão de ser pós-ganglionar, para a gente conseguir fazer a reparação. Então, a gente vai conseguir avaliar também a parte sensitiva, que nesse paciente também teve a parte sensitiva afetada. E na ressonância, a gente também consegue observar a avulsão de raízes, como nessa foto está mostrando, e aí justamente a gente consegue observar edema também, dependendo da janela da incidência, né, da ressonância que a gente vai colocar, principalmente com T2, e a gente consegue também dimensionar isso de forma 3D, de uma outra forma, junto com a ressonância, para poder avaliar a reconstrução. Então, aí tá lesão pós-ganglionar, né? Não está avulsionado aí, não. Foi do tronco, na verdade, a lesão dele. Isso. Então só porque o caso foi, você já apresentou o caso, então quando tem um paciente, a gente fica na dúvida, a gente examina ele, pode ser uma neuropraxia, pode ser uma axoniotimese, não é necessariamente uma neurotimese, entendeu? Então, uma parte dos pacientes vão recuperar. Tá entendendo isso? Então, por isso que nessas lesões você não opera logo, porque existe uma porcentagem que recupera. Depende da gravidade da lesão, etc., uma série de fatores. Mas isso, com os novos exames de imagem, muitas vezes a gente tem uma ideia mais precisa, tá certo? Então, antigamente, a gente esperava vários meses e via o que acontecia. Se fosse neuropraxia, axoniotimese, ele ia recuperar dentro nessa janela de tempos até, sei lá, 4 meses, 5 meses, a gente iria acompanhando, tá certo? Então, antigamente não tinha ressonância, ou a ressonância era muito ruim, então não dá para ver. Mas, se você fizer uma ressonância e tiver evidência que ele não vai recuperar, sem fazer a cirurgia, por exemplo, tiver uma evidência de uma lesão pré-ganglionar, avulsionou, você vê pela ressonância, então você sabe que ele não vai recuperar, você tem que operar. Você vê que teve uma ruptura uma lesão, sei lá, que rompeu o nervo, aí você opera, tá certo? Se você tiver certeza que não vai recuperar, que não é uma neuropatia, que pelos exames complementares, principalmente pela ressonância, a eletroneurografia e condução nervosa é muito confusa no início, a gente não sabe, entendeu? Depois é que ela fica mais clara. Mas, então, praticamente, a ressonância ajuda muito, tá certo? A gente tomar essa decisão e operar ele mais rápido. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com esse paciente. A gente operou ele com 2 meses, tá certo? A gente viu que tinha uma lesão grande aí no tronco, que não ia recuperar, tá certo? Então, a gente já indicou a cirurgia sem esperar tá certo? Então, a importância da ressonância é essa, que a gente pode definir a conduta antes do que a gente fazia antigamente, tá certo? Que a gente antigamente não sabia, não tinha como avaliar isso, então a gente esperava, tá certo? A cirurgia ideal é que ela seja feita entre 3 e 6 meses, esse é o período de ouro, tá certo? Se você conseguir fazer antes, melhor ainda, mas se tiver indicação também, né? Então, esse caso a gente operou com 2 meses. Vamos lá. Só esclarecimento aí, né? Outra coisa, outro erro é não pedir eletroneurografia imediatamente, entendeu? Para tiagem a degeneração valeriana precisa de mais ou menos 1 mês. Então não sejam médicos ignorantes que pedem esse negócio logo. A gente chega assim, quando foi que você fez esse exame? Não, eu fiz 1 semana depois. Não existe isso. É 1 mês depois, tá certo? Vamos lá. Tá, então agora o artigo, né, que vai basicamente solucionar. É um artigo do Bertelli, está aqui, uma reconstrução de C5, C6, né, que vai fazer basicamente baseado em transferências nervosas, né? Vai transferir
acessório para o supra, uma parte do ulnar para o bíceps braquial e um ramo motor do tríceps, ou da cabeça longa, ou da cabeça lateral, para o axilar. Vamos lá. Então, as funções que vão ser restauradas, né? Então, vai restaurar a abdução de ombro, transferindo o nervo acessório, iria para o trapézio, para o supra, isso para o nervo supraescapular, já com menos 45. Aí a questão da rotação externa do ombro, né? O supra, ele vai inervar o supra e o infraespinhal. Então, pelo infraespinhal já poderia ter rotação externa. Só que o que eles perceberam é que o primeiro músculo a ser reinervado, que no caso vai ser o supraespinhal, acaba meio que atraindo a maioria dos axônios. Então, ele vai ter uma recuperação melhor do que o outro. Então, ainda precisaria corrigir a rotação externa do ombro. E aí, o que é feito é uma transferência do ramo motor de uma das cabeças do tríceps, das mais superficiais, para o nervo axilar. Mas pode pensar, axilar vai para o deltóide, então seria a abdução de novo. Mas, na verdade, o músculo que vai ser inervado primeiro vai ser o redondo menor, que vai ser responsável pela rotação externa. Então, para a abdução seria a primeira transferência e para a rotação externa a segunda. Não é tão assim, não. Para que o ombro funcione, a gente precisa desses dois músculos, o deltoide e o supra, tá certo? Se a gente tiver um ou outro, a gente não vai conseguir ter uma função adequada. Então, a gente precisa reinervar os dois. Então se você reinervar só o acessório e reinervar o supra, botar o acessório para o supra, você, às vezes, recupera a rotação externa. Tem um caso que recupera, mas é aquele negócio. Quem pega primeiro vai pegando os axônios todos e o resto vai para os outros. Então, sempre é uma coisa mais fácil. Então, se você só reinervar o supra, ele vai ter uma abdução de 30 graus só. A gente precisa do deltoide. Então, mais ou menos, a coisa funciona mais ou menos assim. O supra dá aquele arranque, dá aquele inicial, e o deltoide pega e puxa e levanta o resto, tá certo? Então, o supra levanta até 30 graus e o deltoide levanta o resto. Então, se você não reinerva... E agora, o deltoide também sozinho, ele não funciona. Aí, se você tiver só o deltoide, não tiver nada do supra, ele não levanta nada, tá certo? Porque o deltoide, ele puxa o ombro para cima. Então, o vetor, ele precisa estabilizar a estabilização do supra para que o deltoide funcione. Então, obrigatoriamente, para você restaurar uma função adequada do ombro, você tem que reinervar esses dois, tá certo? Não só a abdução, mas também a rotação externa, como você falou. Mas a gente precisa dos dois, não é por causa da rotação externa, é porque a gente precisa do deltoide e do supra, entendeu? Então, você tem que restaurar os dois, para ter uma função máxima, tá certo? Então, no ombro, a gente precisa fazer esses dois. É interessante vocês mostrarem, não sei se vocês vão mostrar como é feito. Não. Mostra agora. Vamos lá. E o outro problema é a flexão do cotovelo, que você vai fazer o quê? Vai pegar fascículo do ulnar, que iam para os músculos extrínsecos da mão, e vai transferir para o ramo motor do bíceps, que é a técnica da... Para que músculo, preferencialmente? O fascículo bíceps braquial. Não. Então, isso é um conceito, né, que o Oberlin começou em 1994, que era inédito, né? Conceito inédito, você pegar um nervo são, que é um nervo importante, e arrancar uns fascículos dele, abrir ele, sacrificar uns fascículos para inervar outra coisa, né? Então, ele pegou e a gente tem que localizar o ramo motor para o flexor ulnar do carpo, tá certo? A gente não pode sacrificar a musculatura intrínseca da mão, que é importante, senão ele pode ficar como em garra. Então, a gente tem que localizar onde estão esses fascículos dentro do nervo, tá certo? Então, é uma parte que a gente leva tempo, disseca os vários fascículos e estimula para ver o qual é que contrai o flexor ulnar do carpo, tá certo? Então, tem que... Então, enfim, certo. E vocês... Na hora da cirurgia, ele estimula para achar os fascículos que estão indo para os músculos intrínsecos da mão. Aí eu entendi que ele ia pegar para usar. Então, no caso, ele faz isso para não usar isso. Não usar os intrínsecos. Ele não quer pegar os intrínsecos, porque vai gerar um problema. É o que vai para o flexor ulnar do carpo. Às vezes está meio misturado, mas a gente tem que ver os que inervam predominantemente isso, tá certo? Vocês viram... Então, essa foi a cirurgia de Oberlin, descrita em 1994. Aí a Susan McKenna
alterou essa cirurgia e acrescentou o quê? Que é o que a gente faz hoje. O enxerto? Não. Ela pegou também, ela propõe também reinervar o braquial, para dar uma flexão do cotovelo mais efetiva. Então, ela faz a mesma coisa com o nervo mediano. Pega o mediano, abre, encontra aí a gente vai ter que encontrar os fascículos do flexor radial do carpo e colocar para o ramo motor do braquial. Tá certo? Isso aí talvez não tenha no artigo de Bertelli, mas agora todo mundo faz isso, tá certo? Porque esses artigos são antigos e tal, para vocês terem uma ideia. Então, a gente faz essa transferência quádrupla, né? São 4 transferências. O nervo acessório para o nervo supra, vem um ramo motor do tríceps, pode ser para a cabeça lateral, a longa, medial, o que você quiser, para o axilar, e para a flexão do cotovelo, fascículo do ulnar para o ramo motor do bíceps, fascículo do mediano para o ramo motor do braquial. Tá certo? Então, seria isso que faria. Vamos adiante. Eu acho que é essa questão, então, do artigo ser antigo, porque ele fala, que eu falei da rotação externa, que era a hipótese dele, né? E depois ele não comenta se confirmou ou não. Certo. E outra coisa importante... Sim, vamos lá, vamos ver. Tá. Então, eles avaliam aqui, para avaliar o acessório, né? O trapézio, então eles só operam se tiver M5, o trapézio de força, o tríceps M4 e a força de pressão dos dedos de pelo menos 10 quilos. Aí eles mediram todos os pacientes. Teve uma média de força de pressão de 31 quilos, força de pinça 8,6, e aqui é um teste de sensibilidade no lado da mão, para ver se vai lesar ou não a parte de sensibilidade, né? Que é esse monofilamento de Stein, sei lá, que é meio que uma hastezinha flexível, assim, que quando ela dobra, tem essa massa, seria mais ou menos isso, 0,05 gramas, esse seria o mais delicado. Se o paciente consegue sentir isso, ele teria a máxima sensibilidade. E depois ele traz esses dados também, depois da cirurgia, mostrando que não teve nenhum comprometimento. Então, vamos para a técnica cirúrgica, né? A princípio, antes de começar as 3 transferências, tem a exposição das raízes, vai ter uma inspeção visual e uma estimulação eletrofisiológica para confirmar que as raízes estão, de fato, rompidas ou avulsionadas, se não tem nada que dê para fazer, o enxerto. E também a parte da divisão superior do torácico longo, né, que vem de C5 e C6. Então, quando está confirmado, aí sim eles vão fazer a cirurgia. E aí vão para as transferências nervosas. Aí as técnicas, né? Certo, só um comentário aí. Então, se, por exemplo, tivesse as raízes, 1 ou 2 raízes inteiras, ou seja, pós-ganglionares, como a gente sabe que nesse caso tem, né? No nosso caso, no nosso paciente, a gente sabe que foi uma lesão pós-ganglionar. Então, o que você recomendaria nesse paciente? Bom, se tivesse no tempo que ainda não tivesse destruído a placa motora, faria um enxerto. Não tem, foi 2 meses que ele foi operado. Pronto, faria um enxerto nervoso para emendar ali e esperar a recuperação valeriana para ver se não precisaria de transferência nervosa. Então, a coisa... Antigamente, a gente não tinha essas transferências nervosas, né? Quando eu comecei a cirurgia do plexo, isso foi descrito em 94. Então quando chegou no Brasil, eu entrei na residência em 95. Quando chegou no Brasil, sei lá, foi 10 anos depois que começaram a fazer isso. Então, na época que eu estava na residência, ninguém fazia isso. Então, era só as raízes, a reconstrução de raiz. Se tivesse raiz bom, se não tivesse, aí fudeu. Mas aí tinha que fazer intercostal, um monte de procedimento que não tinha um bom resultado. Então, na verdade, as transferências dão um resultado melhor que as raízes. Então, as transferências 80%, 90% de resultados positivos, as raízes 60%. E você não tem muito... você só tem uma chance para fazer a cirurgia de plexo. Porque você, por exemplo, a gente operou esse paciente. Se a gente for esperar, fazer um enxerto de raiz, for esperar, aí 1 ano já acabou a placa motora. Você não tem como voltar lá e fazer as transferências. Tá, entendeu? Então, o que eu faço é fazer tudo. Fazer as transferências e os enxertos. Tá certo?
Então, o que está acontecendo é que muitos cirurgiões não estão nem explorando o plexo mais. Eles já vão e fazem a transferência porque é mais fácil, tá certo? Explorar o plexo é uma cirurgia difícil, você explorar bem o plexo, expor tudo. Vocês vão ver. Vocês estão acostumados, eu pego e a gente arregaça tudo, explora tudo, com todos os detalhes, mas a maioria das pessoas não fazem isso. Eles pegam, fazem um buraquinho aqui, dão uma olhadinha. Então, é uma exploração bem... Então, e cada vez as pessoas estão tendo menos experiência de explorar o plexo, porque é difícil, as transferências são mais fáceis, então eles já vão direto na transferência. Mas a gente faz os dois, obrigatoriamente. A gente olha, se tiver raiz, a gente constrói a raiz e faz as transferências, porque aí tem a vantagem de reconstruir a raiz, é que a sensibilidade melhora. Se você só usa transferência, você não está atuando na parte sensitiva, você só está atuando na parte motora, entendeu? E a outra coisa, você renerva um monte de outros músculos que ficariam de fora aí disso, tá certo? Porque a gente está renervando músculos pontuais, o bíceps, o braquial, a porção lateral, a porção anterior do deltoide. Então, com as raízes, você consegue nervar mais músculo peitoral, mais músculos que estão denervados, tá certo? Você consegue. Então, na verdade, a gente une os dois. Então, a gente aumenta as chances para o paciente, tá certo? Então, foi isso que a gente fez nesse paciente. A reconstrução que a gente fez foi, a gente pegou a raiz de C5, ele tinha as duas raízes, então a gente pegou a raiz de C5, jogou para a divisão anterior do tronco, a raiz de C5 para a divisão posterior do tronco superior e a raiz de C6 para a divisão anterior do tronco superior. Então, uma para a divisão posterior do tronco superior e a outra para a divisão anterior do tronco superior. Tá certo? Então, a divisão posterior vai para o axilar e a divisão anterior vai para o músculo cutâneo mediano, tá certo? Então, a gente fez isso. E vamos ver aí. Continue aí. Então, esse porém aí, entendeu? Então, fazer tudo que você puder, tá certo? Deixar de preguiça, explorar esse plexo direito. Se não souber, aprende a explorar. Faz a reconstrução do plexo, faz as transferências, entendeu? Porque as transferências são rápidas e mais fáceis. O plexo é que é mais difícil, tirar enxerto, botar, reconstruir, então leva mais tempo. Vamos lá. Beleza. Então, a técnica, né? Do acessório para o supraescapular. Então, a gente vai seguir ali o caminho da cervical transversa, a incisão aqui anterior, que ela vai entrar no trapézio bem próximo ao nervo acessório. Então, você vai identificar ali o nervo acessório, vai secar o nervo acessório mais distal possível, para aproveitar o máximo de comprimento dele, vai cortar, e o supraescapular você também vai cortar ele mais próximo possível do tronco superior, para ter maior comprimento. E aí você vai fazer a neurorrafia da parte distal do supraescapular com a parte proximal do nervo acessório, né? Então, e depois disso, você vai fazer uma abdução e uma rotação externa no braço do paciente para identificar se o comprimento que ficou foi suficiente, para depois não ter um rompimento disso, né? Então, você faz isso durante a cirurgia, vê se teve ruptura ou não, pronto. Então, acho que essa seria mais simples. Só achar o acessório e fazer a neurorrafia com o supra. Aqui, a do ramo do tríceps para o nervo axilar. Então, você vai pegar uma região posterior aí do ombro. Aqui é o ombro do paciente, aqui é a parte mais distal do braço, né? Aqui o dorso. Então, você vai fazer uma incisão aqui, você vai entre ali o deltoide, a borda medial do deltoide, e vai descer 10 centímetros. Pronto, aí a primeira coisa que você vai fazer vai se identificar um ramo cutâneo, que é o cutâneo braquial lateral superior. Porque esse nervo, ele é ramo do axilar. Aí você vai dissecar esse nervo até o nervo axilar. Quando você chegar no nervo axilar, você vai perceber a divisão lá, a parte motora dele, que vai para o redondo menor. Então, você vai dissecando o nervo cutâneo, chega no axilar, vê a parte que vai para o redondo menor e corta a parte que vai para o redondo menor o mais próximo possível do axilar, aproveitando o máximo de comprimento. E a parte que era o nervo cutâneo, você corta, vai sacrificar. Depois você vai separar as cabeças mais superficiais do tríceps, que é a cabeça lateral e a cabeça longa, e vai achar o nervo radial. Depois você vai identificar, saindo do nervo radial, os ramos motores, que vão para as cabeças do tríceps, e vai usar ou da longa ou da curta.
Então, você vai girar 180 graus, deixa eu passar aqui. Então, aqui seria o nervo axilar, já secado. Aqui está o nervo radial. E aqui estão os ramos. Esse vai para a cabeça longa, esse para a cabeça lateral. Então, você vai pegar um deles, nesse caso foi usado da cabeça lateral, e ele estava descendo. Ele estava da esquerda para a direita aqui. E você vai rotacionar ele 180 graus e vai fazer a neurografia com o nervo axilar, certo? Então, essa seria a segunda transferência do ramo do tríceps para o nervo axilar. E a última, que é a técnica, essa aqui é do Oberlin 1, né? Ainda não teve a Tsuzomakino, que esse artigo é de 2003, mas ela seria basicamente isso. Você vai fazer uma incisão aqui na região medial do braço, 4 centímetros abaixo da borda lateral do peitoral maior. Você vai separar o músculo, o bíceps braquial do braquial, isso. E vai identificar os nervos aqui, né? Esse é o ramo motor do bíceps e esse do braquial. Então, é isso aqui que você vai usar. Você vai cortar ele o mais próximo possível do músculo cutâneo, para aproveitar o máximo de comprimento. E aqui, você vai ter aqui o nervo mediano e aqui o nervo na. Né? Então, você vai pegar do nervo na, vai fazer uma incisão longitudinal no epineuro e vai achar os dois fascículos, né, os dois feixes nervosos, identificar, no caso, que eu tenho entendido errado, mas os que vão para os músculos extrínsecos da mão, para não usar eles, e usar o que vai para o flexor na, do carpo. Isso. E ela fazer a neurografia, né? Então, aqui está o coto do ramo motor do bíceps e aqui a parte do na. E aqui eles já anastomosados. Então, essa foi a técnica aí da Oberlin, o primeiro. E aqui foi o resultado daquele paciente que fez essas técnicas um pouco aprimorada, né? Fez a Oberlin duplo, fez enxerto também. Essa aqui, a incisão do acessório. Essa aqui, a incisão... Complexo, e também no plexo. A gente reconstruiu as duas raízes. Acho que duplex também, né? Isso. É porque não teve nesse artigo. Certo. E aqui a incisão posterior do radial, pro axilar. Pronto. E esse foi o resultado que o paciente teve. Né? Isso aí foi um resultado. Eu nunca vi em nenhum lugar no mundo um resultado desse. Então, esse aí foi realmente, sei lá o que aconteceu. O outro eu não consegui aqui. Ele ficou perfeito, veja aí, veja os dois filmes. Veja aí, ele recuperou não só 100% da abdução, a rotação externa, dê uma olhada aí. Esse segundo eu não estou conseguindo reproduzir. Eu acho que eu trouxe como imagem. Não, ele faz a rotação externa total. Ele faz total rotação externa. Aí o bíceps, eu acho que a gente só fez Oberlin 1 nesse paciente. Não está botando nada. Mas você vê aí como ele recuperou a massa, você vê o contorno deltoide, que estava todo atrofiado, né? Foi isso com 9 meses da cirurgia, né? Então, você vê que realmente é um resultado espetacular. Então, C5, C6 é a lesão mais fácil, mais, né, de fazer. E só para concluir, é o último slide. Aquela questão, né, da força de pressão, antes era 31, depois a média foi para 36, então até aumentou, não teve nenhum prejuízo. A força de pinça de 8,6 foi para 12, e o teste de sensibilidade, eles tiveram o mesmo resultado, na sensibilidade máxima, todos os pacientes foram sensíveis, e no caso do artigo, todos os pacientes recuperaram abdução, rotação externa e flexão completa, alguns com M4, outros com M3, mas nenhum com M5, seria contra a resistência máxima. Isso. Foi isso. Então, reconstrução de nervo nunca é 100%, né? É sempre intermediário, né? Tá certo? Então aí, entenderam isso? Então, sempre ir atrás das raízes, reconstruir as raízes e fazer as transferências juntos. Porque aí você acrescenta um ao outro e recupera a sensibilidade, tá certo? Que a sensibilidade é importantíssima na mão, ok? E com as transferências você não recupera. Pronto, perfeito. Então, essas técnicas, né? Vamos aí a outra lesão, né? C5, C6, C7. Quem vai apresentar? Olá pessoal, me chamo Gabriel e eu peço desculpas pela falha no vídeo, né, durante a aula ao vivo com o Dr. Alex e a equipe Semicro. Deu um erro no áudio e nesse sentido, para não comprometer o aprendizado de todos, estou gravando uma aula à parte, né, somente com
a parte que ficou silenciada, falando de lesões de C5 até C7. Em um primeiro aspecto, falando sobre a epidemiologia de forma breve, né, a outra aula, a apresentação do Flávio, já foi muito bem esclarecedora, e só ressaltando, né, paciente principalmente do sexo masculino, paciente jovem, abaixo de 30 anos, e que sofre acidente motociclístico. Né? Acidente de trânsito de forma geral, automobilístico também, mas principalmente motociclístico, né, que você tem uma maior exposição ao trauma. A gente também sabe que quanto maior a energia do trauma, maior a gravidade da lesão, né? E também essa alta prevalência de lesões associadas, principalmente fraturas de tórax, fratura de húmero, fratura de clavícula. Né? E quando a gente fala de húmero e clavícula, a gente pode muito bem associar as fraturas de forma geral do plexo braquial. Esse é um artigo em que a referência está aqui embaixo, mas é um artigo que corrobora tudo isso que eu já falei, que nas outras apresentações também já foram citadas, em relação às principais causas, sendo o acidente motociclístico, de lesões traumáticas do plexo. Né? E também falando que o acidente de trânsito, de forma geral, responde por mais de 80%. Bom, e mecanismo de lesão? A gente fala de uma lesão fechada, não é uma lesão cortante, é uma tração, um estiramento. Então você tem uma lesão fechada, em que, no mecanismo do trauma, a cabeça e o pescoço vão para uma direção e o ombro, né, e o membro aqui vão para outra direção. Você tem direções opostas. E com isso, tão grave seja essa lesão que você tem a avulsão das raízes, né, que você tem, como está aqui em C5. Você não chega a ter o que tem em C8. Aqui você tem um estiramento, né, e você também tem esse rompimento aqui. Aqui você tem um clássico caso de estiramento, né, aqui você tem um rompimento, e aqui você tem em C5 uma avulsão da raiz. A maior parte das lesões, elas tendem a ser supraclaviculares, né? Então, como já foi comentado também por Dr. Alex, as lesões podem ser supraclaviculares e infraclaviculares. Lesões infraclaviculares tendem a conter mais ramos nas divisões, não estão muito próximas do sistema nervoso central, que é a medula. Então, as lesões são mais periféricas, digamos assim. Então, nosso prognóstico é melhor, porque se vocês perceberem, se uma lesão acontecer aqui, você lesa tanto a parte sensitiva, aqui, o gânglio da raiz dorsal, quanto a raiz motora. Então, você tem um prognóstico muito ruim, em que você não consegue fazer um reparo nesse paciente. Né? Você vai ter que fazer uma transferência nervosa e tudo mais. Quando a lesão é mais distal, vocês podem perceber que aqui confluem, né? Sai do tronco superior e aí vai fazer uma confluência. Quanto mais distal ela for, melhor o prognóstico dessa lesão. Antigamente você tinha uma proporção de 70%, hoje em dia você tem proporções próximas aos 90%. As lesões tendem a ser mais completas do que incompletas. Completas é quando acometem as 5 raízes, uma função completa do plexo. E incompletas, C5 e C6, C5 a C7, C8 e T1 com menor prevalência. Aqui também outras proporções. E Naracas ele traz na literatura que pelo menos uma raiz é avulsionada quando você fala dessa lesão. Quando a gente vai falar de lesão de plexo, principalmente de C5, C6, enfim, todas as outras, você tem que saber o que cada raiz faz. E com isso você tem uma grande noção de como o seu paciente vai estar. C5, a partir do nervo axilar, inerva o deltoide. Se você tem lesão do deltoide, ele faz abdução. Se você tem lesão do deltoide, você vai ter a abdução não existente. Então, por isso, o paciente fica com o membro aduzido. Aqui a gente tem que saber que os movimentos antagonistas, o movimento antagonista da abdução é a adução. Então, aquilo que o paciente tem de movimento paralisado não vai acontecer e o movimento antagonista vai se exacerbar. Nesse caso do deltoide, o paciente vai ficar com o membro aduzido. O supraespinhal, ele faz os primeiros 30 graus de abdução do braço. Então, nesse caso, você também não vai ter abdução, só que nesse caso é por conta da lesão do nervo supraescapular. Sai aqui, o nervo axilar sai aqui. E você tem também o infraespinhal. O infraespinhal é um dos principais rotadores externos, junto com o redondo menor. Rotadores externos. E aí, quando você não tem C5 e tem essa lesão do nervo supraescapular, você fica com o braço rotado internamente, porque você não consegue fazer a rotação externa. C6 está associado com o supinador, com o braquiostilo e com o bíceps. Então você tem aqui principalmente flexão do cotovelo e supinação do braço.
sendo que o braquiostilo ele faz flexão do cotovelo em posição neutra, né? E o bíceps você ainda consegue supinar o braço. Nesse caso, como o paciente não tem supinador via lesão do nervo radial em C6, você tem pronação, o antagonista. E, nesse caso, braquio radial e bíceps e braquial, você tem a perda da flexão do cotovelo e, nesse caso, a extensão fica exacerbada. E aqui, a principal diferença de C5 e C6 para C5, C6 e C7 é que você tem o acometimento dos extensores de C7 via nervo radial. Então, você está tendo enfraquecimento do tríceps, né, principalmente da extensão do braço, e também da extensão do punho. Tanto que, nesse caso, o paciente vai ficar com o antebraço em flexão, não em extensão. Porque o punho, perdão, em flexão e não em extensão, porque você tem um comprometimento dos extensores. Só que nesse caso nós devemos fazer as devidas considerações, porque nós sabemos que C7, né, que o nervo radial, ele recebe confluência de outras raízes. Então você não pode dizer que a extensão do punho é autônoma de C7, por exemplo, porque recebe aferência também de C8. Outra coisa importante, viu, que Flávio não comentou, ele perde a supinação, tá certo? A supinação, quais são os principais músculos que fazem a supinação? É o bíceps e o supinador, tá certo? Então, esses músculos têm uma inervação muito alta, então eles vão ficar denervados. Então, ele vai ficar em pronação, pelo pronador redondo e pronador quadrado, que tem uma inervação mais baixa. Então vai acontecer isso. Ele não consegue a supinação, tá certo? E isso. Aí, acrescentando aí, ele vai perder a extensão do cotovelo. A principal diferença de um e do outro é que ele vai perder a extensão do cotovelo e, às vezes, do punho, pode estar fraco. Geralmente, na lesão de C7, é só o tríceps, né, que está bem fraco. Às vezes pode estar bem fraquinho, né, porque o radial tem inervação C5, C6, C7, C8. Então, a rede C8, estando inteira, ainda vai ter alguma inervação do tríceps, tá certo? Então, prestar atenção nisso, né? Examinar o tríceps. Se o tríceps não tiver com uma força boa, pelo menos 4, provavelmente ele teve uma lesão de C7. Aí, tá certo? O problema dos extensores do punho tem aquela história da mão de C1, que foi o Bertelli que lançou esse conceito num trabalho que ele fez, né? Que ele acredita que quando perde a extensão do punho dos dedos, na verdade é uma lesão mais extensa, C5, C6, C7, C8, tá certo? Mas isso nem todos os autores concordam, mas a gente vai eu acho, assim, minha experiência não é tão grande, mas eu acho que é por aí mesmo. Então, quando perde a extensão do punho e dos dedos, geralmente é uma lesão mais extensa. Sim, vamos adiante. Tendo dado as devidas considerações sobre o que cada raiz faz, a gente vai perceber que o nosso paciente vai ficar dessa forma. E, antes disso, as principais causas de lesão de C5 a C7 são tração na cabeça, né, ou no ombro, queda contra a cabeça do húmero, né, pegando aqui as raízes, e, em último caso, principalmente porque você abandonou, né, majoritariamente o fórceps durante o parto, a paralisia braquial obstétrica. Essa classificação de Gilbert-Slough é uma classificação pouco usada, que fala em relação ao quadro clínico e às raízes acometidas. Nós temos outras classificações, como a classificação de Erb, Klump, Erb, Duchenne, só que são classificações que não falam especificamente de C5 a C7. Portanto, eu optei por trazer essa classificação. Em que o tipo 1 você tem, né, essa adução e rotação interna e extensão, porque você não tem abdução, você não tem rotação externa, e você não tem flexão do cotovelo. Então, por isso, todos esses movimentos aqui eles vão estar exacerbados e preservados. Então, eles vão aparecer, eles vão estar evidenciados no exame físico. Quando você fala de C5 e C7, você tem o clássico caso do tipo 1, mas você tem a flexão do punho. Porque, como vocês se lembram, eu comentei que a
extensão do punho vai estar deficitária, então a flexão do punho vai se exacerbar. Além disso, o braço do paciente está pronado, porque pegando o C7, você pega o supinador, que é o principal supinador do antebraço. Então você vai ficar com o antebraço pronado. E você gera o clássico caso da mão de garçom, em que o paciente, segundo a literatura, fica com a mão de garçom como se fosse pedindo uma gorjeta nessa posição. Aqui são outras classificações, mas que não valem a pena esboçar nessa aula, porque não se trata de lesão de C5 a C7. E uma outra importância é em relação ao nervo torácico longo, né, que você vai gerar o clássico caso da escápula alada. Porque aqui, como podemos ver, o nervo torácico longo está aqui na ponta da seta e ele recebe contribuições de C5, de C6 e de C7. Então, se você tem comprometimento de C5 e C6, você não vai ter escápula alada, porque você vai ter a raiz de C7, né, que vai inervar ainda o serrátil anterior. Mas quando você tem comprometimento das três raízes, você vai ter, né, invariavelmente, essa escápula alada, principalmente. O que causa isso? Lesão na parte posterior do pescoço, mastectomia radical, ou seja, uma iatrogenia, você pode lesar o torácico longo, e também quando você fala de carregar materiais pesados de forma crônica, por exemplo, uma mochila, de forma crônica por muito tempo, você pode acabar a longo prazo causando uma lesão também do torácico longo. Certo. Qual a importância disso aí? Outra coisa interessante, isso aí, torácico longo, o que é que... Não é importante. Certo. Isso. Certo. Então, isso é importante, esse conceito é importante. Ó. Na lesão C5, C6, vai ter escápula alada. Discretamente pode apresentar uma escápula alada por causa do supra. Não, então, aí vai fazer mas aí eu estou falando lesão de plexo. Não vai ter escápula alada, porque a raiz C7, o serrátil ele recebe inervação de três raízes, C5, C6 e C7. Então, se C5 e C6 estiver lesada, mesmo que elas estejam avulsionadas, as duas, a gente ainda vai ter C7, tá certo? E com isso, o serrátil vai estar funcionando. Então, é importante sempre testar o serrátil, tá certo? Então, ver como é que testa. Se vocês não entenderam, me perguntem no ambulatório para a gente testar. Então, o C7. Como testar o C7? Desculpe, como testar o serrátil? Então, é um músculo-chave. Agora, aqui, a gente pode ter uma escápula alada na hipótese de que essas raízes estejam todas avulsionadas, tá certo? Como o serrátil é o primeiro ramo, quer dizer, é um dos primeiros raminhos que sai ainda perto do foramen, então, quando ele é lesado, a gente geralmente quer dizer que tem uma avulsão. Tá entendendo isso? Porque numa lesão pós-ganglionar, geralmente poupa a inervação do serrátil, porque ele é o primeiro nervo a sair. O nervo sai do forame e já dá esse ramo para o serrátil, tá certo? Então ele, se você não tiver o serrátil, a gente deduz que foi tudo avulsionado, tá certo? E que é uma das maneiras da gente testar intraoperatoriamente para a avulsão das raízes todas, C5, C6, C7. A gente pega o torácico longo e estimula. Se ele não estiver sendo estimulado, é porque ele está lesado. Então, a raiz C5, C6, C7 estão lesadas, tá certo? Então, aí a gente tem que ver isso, tá certo? Porque aí a gente vai ter que fazer alguma coisa para o serrátil também, tá certo? Então, e a gente também já tem uma ideia. Se o serrátil estiver funcionando, a gente sabe, poxa, vai ter pelo menos uma raiz aí que não foi avulsionada, tá certo? Geralmente C5, C6, C7 geralmente ela está avulsionada, mas C5, C6, ou C5 só, tá certo? Então prestar essa que é a importância de você examinar o serrátil, tanto intraoperatoriamente quanto no exame físico, tá certo? Ele pode ter também essa...
Isso você tem que examinar o serrátil. Como ele não está levantando o braço, você não vai ter realmente essa escápula alada, entendeu? Você vai ter que testar a função do serrátil, tá certo? Entenderam isso? Então, é um sinal de gravidade da lesão, quer dizer que foi tudo avulsionado. Vamos lá. Eu vou falar um pouco agora sobre a parte do exame físico. Primeira parte do exame físico, a gente, no plexo braquial, precisa observar a parte da inspeção, né? Aqui a gente vai observar a parte da atrofia, que vai indicar uma lesão completa ou incompleta, como vocês podem ver nessa primeira imagem. Tem uma lesão completa, e na segunda imagem a gente pode ver que tem uma lesão incompleta, porque a parte do deltoide está meio que atrofiada, por mais que seja discretamente. E outra coisa também que pode ser observada é a parte das cicatrizes e também do sistema nervoso, como também da assimetria torácica. Falando um pouco primeiro da parte de atrofia muscular mesmo. Na lesão do C5 e C7, a gente vai notar uma atrofia parcial, como eu mencionei para vocês nessa segunda imagem. Aí vai ser uma lesão que vai ocorrer próxima às raízes. Aí pode lesar, como o doutor Alex tinha mencionado, o torácico longo, que vai acabar inervando o músculo do grande dorsal. E quando vai ser lesado... Torácico longo não é grande dorsal, não. É o serrátil. Grande dorsal é tóraco dorsal, que é outro... Isso. Aí ele vai acabar gerando esse sinal da escápula alada. Aí outro nervo vai ser também, que pode também semelhar uma alada, também, uma escápula alada discreta, vai ser o escápulo dorsal, que para diferenciar de uma discreta para uma não discreta, que vai ser a lesão do torácico longo, para o outro vai ser através de movimentar os ombros e as escápulas. Aí a gente vai ter essa noção se foi o torácico longo ou não. Já pode passar, Gabriel. Isso. Então, na prática, você vai testar isso. Você bota o braço do paciente em cima da mesa, tá certo? E vai tentar fazer com que ele alcance, né? Ele vai para lá, tá certo? Então, ou você segura, diz, olha, bote o braço, tente encostar na parede. Então, você vai fazer isso. Então, é a maneira mais fácil. Isso aí, tudo que você falou aí está muito confuso, mas teste isso, teste o serrátil, pronto. Exame físico, eu acho que é isso. Vamos passar adiante. Vocês não tiveram aula de plexo, não, geral, não, antes? Ou essa primeira de plexo? Tivemos de exame dos nervos, radial, mediano, os músculos. Então não vamos repetir. Vocês têm que saber examinar todos os músculos. Quem tiver em dúvida de algum, pergunta. Todos os músculos da extremidade superior. Todos. Pode passar essa parte aí. Depois, então, esse músculo a gente já... você vai falar o que aí, diga? Eu ia só falar dos sinais de cicatrizes que ia indicar onde é que poderia ocorrer a lesão e a gente ia saber onde é que ia ser um indicativo de lesão. Mas pode passar essa parte? Isso. Então, prestar atenção, outra coisa, minha gente, prestar atenção no tinel, tá certo? Ninguém falou aí. Então, a gente tem C5 e C6, né? Se o paciente não tiver tinel, é um sinal que provavelmente avulsionou, tá certo? Porque não tem tinel, tinel é um choque que dá na área que o nervo foi lesado. Então, se ele lesar dentro do forame, você não vai conseguir provocar nenhum choque no pescoço, né? A lesão está dentro da coluna, você não vai conseguir estimular isso. Então, você vai batendo. Se ele sentir um choque no ombro, geralmente quer dizer que... Agora é um choque mesmo, viu? É uma eletricidade. Quer dizer que a raiz C5 provavelmente não está avulsionada. Se ele sentir um choque no cotovelo, na área do cotovelo, provavelmente a raiz C6 não foi avulsionada, tá certo? Então, é uma coisa que você tem que testar também, porque a gente quer saber se a gente tem raízes para trabalhar, tá certo? Entenderam aí? Professor, tem uma relação também desse sinal de tinel com a regeneração valeriana? Que se você tiver, está tendo regeneração? O sinal, então, é isso. O sinal de tinel é a área que, quando o nervo é cortado, degenera a parte distal, tá certo? Então, o nervo, os axônios começam a crescer a partir dali, tá certo? O tinel vai ser sentido no lugar que os axônios estão.
ele vai progredindo, tá certo? No nervo que está se regenerando, ele vai andando em direção ao músculo, tá certo? Então, 3 meses depois, ele está em outro lugar. Ele vai progredindo numa taxa de 1 milímetro por dia, tá certo? Então, no mês, 3 centímetros, tá certo? Então isso é um sinal que se acompanha a regeneração, tá certo? A regeneração valeriana, a regeneração do nervo, tá certo? Então, é aquele ponto, né? Qualquer nervo que esteja lesado, que sofreu desmielinização, ele vai ter um tinel. Um túnel cárpico tem tinel, porque o nervo está lesado ali. Você cortou o nervo com a faca, o cabo do nervo proximal vai ter um tinel positivo, tá? Então, é um sinal de lesão. Quando não tem, provavelmente foi uma prosganglionar. Mas, às vezes, o paciente não sente, o paciente não interpreta, tem uns pacientes que são confusos, então não é 100% confiável, né? Tá certo? Eu já vi paciente que não tinha tinel e tinha raiz. Então paciência. É uma coisa interessante aí o que você vai falar, o raio-x de tórax, né? Vamos lá. Então, o raio-x de tórax ele vai servir basicamente para avaliar se tem uma simetria torácica ou não. Que ela vai ser para ver se tem uma lesão no nervo frênico, e esse nervo frênico ele vai sair da raiz de C5. Então, significa que a lesão ela foi bem acima no tronco superior, então foi uma lesão completa de C5. Aí aqui a gente vai ver que vai ter o diafragma, ele não vai estar sendo inervado corretamente. Aí você vai ver qual é o lado que vai estar sendo. É basicamente isso, e isso vai ser através do exame, porque visualmente, olhando, você não tem esse discernimento de olhar para o paciente ou não e falar que ele tem essa lesão do nervo frênico. Isso. E ele também vai estar sendo, vai servir para guiar durante a cirurgia, para a gente saber se C5 está lesionada ou não, e se o nervo frênico que sai de C5 está presente. Isso. Então, se tiver paralisia do frênico, né, você vai ver que a cúpula diafragmária está elevada do lado, então quer dizer que lesou o nervo frênico. Então, provavelmente foi uma lesão do plexo mais grave, com avulsões, é uma lesão mais intensa, tá certo? Então é interessante avaliar o nervo frênico antes da cirurgia, um raio-x de tórax, ver se tem o nervo frênico, pedir um raio-x para ver se tem lesões associadas na clavícula, na escápula, sei lá. Então é interessante ver, né? Isso. Vamos lá. E tem a parte do dermátomo, que o Flávio não explicou muito, porque a gente já tinha visto em outras aulas. Então, só para passar novamente, a gente vai ver aqui. C5, ela vai ser responsável pela parte lateral do antebraço, né, até o cotovelo. Aí a lesão dessa raiz vai até a região da borda medial e também a borda da escápula. O paciente ele não vai estar sentindo. Já C6, ela vai ser responsável pela parte lateral do antebraço, até o polegar e o indicador. E C7, ela vai cobrir tanto o tríceps como a parte posterior do braço. Aí e também a parte mediana. E tem até o terceiro quirodáctilo. Porém, quando chega aqui nos dedos, tem a contribuição de T1 e C8. Aí acaba que o paciente ele não nota tanto essa alteração. Aí, nesse caso aqui, essa parte do dermátomo, ela vai ser mais direcionada para quando tem uma lesão incompleta. Porque com a lesão completa, o paciente não vai sentir nada. Essa parte, a gente serve para comparar aqui. Uma lesão sensitiva é sempre maior que uma lesão motora, porque a raiz sensitiva é mais longa que a raiz motora. Pode passar, Gabriel. Partindo agora para a parte muscular, que é o miótomo. O foco vai ser na parte da motricidade, né? C5 ela vai ser responsável por 2 nervos, como a gente já viu nas outras aulas, que vai ser o supraescapular e o nervo axilar, basicamente, e eles vão realizar um movimento de abdução e adução. Aí, como eu falei, na inspeção dos outros nervos, sai também o nervo torácico longo, o nervo escapular dorsal e o frênico. O frênico, como eu ensinei a vocês, não gera nada na inspeção, né? Já os outros dois vai ajudar na parte da escápula alada, como o doutor Alex já tinha mencionado, com o teste do Serratio. E C6 ele vai auxiliar tanto na flexão do cotovelo, por causa do músculo cutâneo, porque ele vai receber a inervação do C5, como também na inervação do bíceps e do braquial. Aí ainda esse nervo também vai ter o nervo radial, que é inervado pela
essa raiz, que vai ser também, vai acabar inervando o bráquio radial, então ela vai ser uma supinação mais discreta. Quem vai fazer mais essa supinação vai ser a parte de C7. A C7 também vai fazer a adução do ombro e também a extensão do cotovelo. E uma parte discreta da flexão do punho. E ela vai acabar contribuindo por causa da parte do radial e do mediano. E C5, ela também, em algumas variações, ela acaba contribuindo um pouco para a flexão do cotovelo e também extensão do cotovelo. Pode passar, Gabriel. Aqui é só para vocês verem um videozinho bem rápido de como testar antes da cirurgia. É bem curto. Passa aí, Gabriel. No final você corta porque ele só enrola. Ah, do Bertelli, né? Uhum. Gabriel, acho que é bom deixar o som, porque ele vai narrando o que é que ele está fazendo. 2 meses, né, Leandro? 2 meses. E tu foi de moto? Foi de moto. Tu consegue levantar o braço? Não. Beleza. Tu dobra o cotovelo? Não. Só mesmo, só. A mão é boa. É. Então, assim, abre a mão, fecha a mão. Como ele tem uma boa mão, isso aqui é uma provável lesão alta. Quando a gente fala lesão alta, C5, C6. Deixa eu só ver uma outra coisinha, empurra para baixo. O tríceps dele está funcionando. Deixa eu ver, puxa o punho para cá. Tá bem. Ó, puxa direto para dentro agora. Beleza. Então, olha só, ele não tem esse músculo aqui, o flexor radial do carpo, tem um tríceps e não tem pronador. Então, a lesão dele é C5, C6, C7. Ele tem uma boa mão e agora sim nós vamos ter que planejar essa cirurgia para ele voltar a mexer o ombro e o cotovelo. Então, aqui a parte que a gente vai diferenciar para saber se atingiu C8, T1 vai ser na parte das extensões do dedo e da flexão do dedo. A gente vai observar que a lesão até C7 não atinge esses movimentos. É basicamente isso. E vocês sempre observam que ele sempre parte do exame proximal para distal. Porque aí a gente vai acabar direcionando qual é o nível da lesão. Bertelli, se a mão estiver boa, né, estendendo os dedos e fletindo, então geralmente tá, C8T1 está inteiro, tá certo? C8T1 a gente vai testar pela mão, tá certo? Então, testa a extensão dos dedos, flexão dos dedos, extensão do polegar, extensão do punho. Pode estar mais fraca a extensão do punho, porque ele tem uma contribuição do C7, mas geralmente tem alguma extensão do punho. E nos outros, focar no tríceps, né? O tríceps está denervado, tá certo? Então, esses exames todos vocês estudem, não precisa ficar repetindo tudo assim, não. Então, vamos ver agora o que é que a gente vai fazer para esse paciente, tá certo? Então, o paciente que tem uma lesão C5, C6, C7, dificilmente vai ser uma neuropraxia, tá certo? Porque já é uma lesão mais grave. Então, vai ter raízes lesadas mesmo, vai ter neurotimese, avulsão, vai ter alguma coisa, tá certo? 3 raízes, dificilmente vai ser uma neuropraxia, tá certo? Então, mas de qualquer maneira, você, se quiser, você confirma com ressonância, olha, se quiser esperar um pouco, espera, mas contanto que você opere esse paciente antes do 6º mês, que é o período de ouro, né? 3 a 6 meses, tá certo? Mas é claro que quanto antes você conseguir operar, melhor, tá certo? É porque às vezes o paciente demora para chegar, às vezes, sei lá, tem um monte de fatores aí, tá certo? Mas vamos ver o que é que a gente vai fazer. Qual é o planejamento aí, Eduardo? Você concluiu que esse paciente tem uma lesão C5, C6, C7, você esperou... Técnica de Oberlin duplo. Aí, Gabriel vai explicar primeiro agora. Você vai explorar o plexo, né? Você não está com preguiça, você vai explorar o plexo e vai, o que é que você vai procurar lá? Na exploração Se tem alguma raiz ainda íntegra. Geralmente é C5. Isso. Para fazer... Pode ter C5 ou C5 e C6, tá certo? Se você tiver só C5, aí você usa só C5, você pode jogar... A gente vai ver para onde a gente vai jogar essas raízes pela tática e cirúrgica, né? Porque a gente vai ver que a gente não vai poder fazer todas as transferências que a gente pode fazer na lesão C5 e C6, tá certo? Vamos aí. Então, para flexão do cotovelo, a gente vai dar ao paciente a melhor chance de flexionar o cotovelo. Qual é? O Oberlin, que tem 90
ou mais por cento de bons resultados. Tá certo? Se você só fizer a raiz, vai ter 50, 60. Então, o Oberlin 90 ou mais. Né? No meu caso, todos que eu fiz teve alguma flexão do cotovelo. Tá certo? Então, é uma cirurgia muito consistente. Vamos lá. Então, você vai fazer o Oberlin. Como é que é isso? Explica aí para os colegas. Nesse caso, né, primeiramente, como o senhor falou, o Oberlin, o normal, ele foi o fascículo do nervo ulnar, né, para o músculo cutâneo ali para inervar o bíceps. Né? Só que nesse caso, o duplo, você pega fascículos do mediano para fazer a inervação do braquial, né, dos ramos do músculo cutâneo que vão para o braquial. E aqui, todo aquele processo, né, o músculo cutâneo, ele vem de lá do cordão lateral e vem dando ramos tanto para o braquial quanto para o bíceps braquial, sendo que ele inerva um de forma profunda e outro de forma mais superficial. E aqui, o que é relevante trazer algumas alterações, né, da forma do ramo que ele pode dar, porque ele pode ser de forma única, né, ele gera um ramo e aí você tem para a cabeça longa e para a cabeça curta eles vão se dividir. Em outros casos, em menor proporção, você tem que vai de forma isolada para cada uma, né? E aqui, em menor proporção ainda, seriam 3 ramos. E nesse caso aqui seria para o braquial. Bom, então o Oberlin, né? Vamos lá. Isso. Aqui é basicamente a técnica cirúrgica, que você faz uma incisão um pouco abaixo da axila e você pode ir até um pouco também acima do epicôndilo medial, né? Cerca de 3 a 4 centímetros. Você segue basicamente o trajeto ali do sulco bicipital. Você explora pele, subcutâneo, faz todo o divulsionamento, até você chegar no nervo mediano e no nervo ulnar. Né? Eles vão estar ali abaixo da fáscia braquial. O nervo mediano está lateral, a veia basílica, e o ulnar medial. E aqui, para ser bem rápido, você faz basicamente você explora, né, o epineuro de cada um. Isso. Abre o epineuro, né? Aí Isso, você abre o epineuro, tem os fascículos dentro. É como se Exatamente. Um cabo, aqui, ó. Um fio. Tem um monte de fiapinho, aí você abre aqui o são os fascículos. Isso. Aí você abre e no intraoperatório você vai fazendo, né? Porque do ulnar você quer o fascículo pro flexor ulnar do carpo e do mediano você quer pro flexor radial do carpo. E aqui a literatura fala que os fascículos, em relação ao flexor radial do carpo, estão mais anteriormente e medialmente. Quando você fala do flexor ulnar do carpo, ele está mais anterolateral ou anterocentral. Então você tem que ir testando. Aqui ele mostra, né? Aqui até de Susan McKenna, durante o ato intraoperatório, eles fazem, né, a eletroestimulação e veem a flexão aqui, aí vem a parte do mediano. Aí também eles pegam o músculo cutâneo, fazem, né, a secção, para depois fazer a neurorrafia, como está nessa... não carregou, mas está nessa imagem aqui. Mas basicamente, de forma esquemática, seria isso aqui. Né? Você pega os fascículos e joga para cada ramo, aqui no caso para o braquial aqui embaixo e aqui para o bíceps braquial. Certo. Então a situação do bíceps está boa. Agora vamos, o que mais você vai fazer? Para o ombro. Deixa eu recarregar aqui para aparecer a imagem. Porque a gente sempre tem que pensar o que é que a gente vai restaurar, né? Então, esse paciente tem um problema no ombro e tem um problema no cotovelo, né? E tem o problema do tríceps, né? Então, o problema da flexão do cotovelo, a gente vai fazer esse Oberlin aí para tentar resolver. E o problema agora a gente tem que resolver o ombro, né? Que é a outra coisa que é importante. Vamos lá. Apresentar aqui. Bom, aqui que eu tinha mostrado, acho que carregou agora a neurorrafia lá do Oberlin. Certo. Aqui seria o simples, mas também basicamente isso, tá de forma esquemática aqui, depois eu mando as imagens. A diferença é que vai ser só o ulnar, não vai ser o mediano. Isso. E aqui eu tinha trazido em questão do punho. Isso aí não vai ser muito problema. Você está falando lesão C8 e T1, né? Se tiver problema no punho. Geralmente não tem, entendeu? Geralmente, como o próprio Berdelli disse, é na lesão mais extensa. Mas, se tiver déficit de extensão do punho, o que é que você pode fazer?
Quer que explique esse aqui? Mas o pessoal de... Deixa para explicar no outro, porque já vai... Beleza. Eu vou falar isso aí, Gabriel. Eu vou falar isso aí. Show. Pronto. Então, aí você vê. Mas o ombro, o que você vai fazer no ombro? Você ainda não esclareceu aí. Aí, no caso, essa parte é Duda. Então, Duda, vamos lá, Duda. Vamos atuar aí. Então, a gente pode fazer o que Flávio tinha mencionado, que é a transferência do nervo acessório para recuperar a parte do supraescapular. Isso, o supra e talvez o infra, né? Mas o supra recupera mais consistência, certo? E o deltoide? O professor não viu sobre o deltoide. Se lembre que para o ombro funcionar, a gente tem dois... Oi? Repita para mim, que travou, por favor. Oi. Então, o deltoide. A gente precisa dar um jeito no deltoide. O que é que você vai fazer? Posso... Transferência nervosa? Isso. Qual foi a transferência que a gente usou que Flávio falou na lesão C5 e C6? Para deltoide? O tríceps proaxilar. Certo. Você vai poder fazer a mesma coisa nesse aí? Do acessório para o supraescapular, sim. Não, eu quero saber se ele, na lesão C5, C6, para restaurar a função do deltoide, ele usou os ramos do tríceps para o ramo do axilar, né? A divisão anterior do axilar. Eu quero saber se nesse caso específico, você vai poder fazer. Não, porque ele não tem C7 intacto, então você está contraindicado. Isso, exatamente. O tríceps está fraco. Se lembre que aquele critério que o Bertelli botou no trabalho dele tem que ser um tríceps grau 4, pelo menos. Aí o tríceps vai estar grau 2, grau 1, sei lá. Às vezes até recupera com o tempo, passa grau 3. Então, porque o tríceps ele tem uma inervação bem grande. Se ele tiver uma raiz C8, também pega tríceps. Então a gente não tem como fazer isso. Nenhum ramo do tríceps. Não tem essa possibilidade. Então, como é que a gente vai fazer para inervar o deltoide? A opção seria o medial peitoral, né? Não, então, a gente vai usar... Então tem algumas opções, mas idealmente, se tiver uma raiz, você vai jogar essa raiz para onde? Digamos que ele tem uma raiz. Ele deu a sorte que tem a raiz C5 inteira. Você vai jogar essa raiz para onde? Para C6, para recuperar o nervo músculo cutâneo? Não. O músculo cutâneo você já resolveu o problema fazendo o Berlan duplo. Você tem que pegar para o axilar. Isso. O axilar é originário de que parte do plexo? Posterior, né? Divisão posterior. Isso. A divisão anterior... a divisão posterior do tronco superior. Isso. Então, você vai colocar essa raiz na divisão posterior do tronco superior. Porque aí esses axônios vão para o deltoide. Então, a gente vai tentar reinervar o deltoide. Tá certo? Professor. Diga. Mas se só tiver... E se o C5 também não tiver? Aí, fudeu, né? Artrodese? Não necessariamente. Então, existem outras transferências que você pode fazer, mas elas não dão bons resultados, né? Uma das transferências que tem na literatura é o peitoral medial. Que sai de C8 e T1, né? Que ele sai de C8 e T1, então você poderia botar, mas é muito complicado, porque você vai transformar um músculo que faz adução em um músculo que faz abdução. Então, é difícil o cara aprender. Eu tenho um dos pacientes que eu fiz essa transferência. Justamente foi um caso assim. Ele não tinha nenhuma raiz. Então, aí eu peguei o peitoral menor e joguei para a divisão anterior do ramo axilar. Mas eu não sei, ele não recuperou muito bem, não. A literatura diz que recupera em 60%, mas você não pode acreditar na literatura porque todo mundo mente. Assim. Então confie no seu negócio, a não ser que você veja com seus próprios olhos, né? Que eu faço às vezes, vou atrás dos indivíduos para ver se eles estão mentindo ou não. Mas olhe, porque então esse caso eu fiz
não deu muito certo. Mas, enfim, então isso é um problema. É um problema que é meio insolúvel aí, mas a gente está desenvolvendo um trabalho aí, que a gente, para fazer não na fase aguda, mas numa fase mais crônica, é uma transferência do glândula dorsal do outro lado para suprir o deltóide. Não, a gente fez um caso, reinervou, mas a gente não sabe ainda se realmente funciona, né? Tem que fazer mais. Então, eu descarto, né, o nervo peitoral medial, né? Não, pode. Então, está descrito, entendeu? A minha experiência de um caso não deu certo. Não está dando certo, não sei. Vou acompanhar mais o paciente, mas até agora nada, já devia ter voltado. Então, não sei. Eu não sei, a literatura diz 30. Você pode acreditar na literatura, entendeu? Eu posso fazer mais alguns casos. Eu perguntei ao Bhatia, que é um cara que já operou 3.000 plexos, e ele disse, não, isso é perda de tempo. Então, se ele falou, né, e eu também não tive um resultado, então ele não usa. Então, como é que se diz? O que ele faz, na verdade, é isso. Se não tiver raiz, ele depois faz uma artrodese do ombro. Então, enfim, mas a gente está desenvolvendo uma técnica aí que a gente que vai ser, se realmente der certo, vai ser um breakthrough muito grande, vai ser um problema insolúvel até então que pode ser resolvido. Aquele do paciente que foi na sexta passada? Isso. Eu lembro. Como se contrai o deltoide, né? Lembro. Ele reduz o ombro. Então, está tendo, né? Precisa elaborar mais isso. Mas, enfim, então, entenderam isso, o problema do ombro. Então, você vai inervar o supra, mas possa ser que ele recupere muito pouco. E uma artrodese tem uma função bem melhor, tá certo? Porque só o supra, ele só vai abrir o braço 20, 30 graus, entendeu? Com uma artrodese bem feita, ele consegue uns 50, 60 graus. Então, é bem mais útil, tá certo? Você tem uma artrodese do que isso. Então fica aí esse negócio. Então, vamos... A literatura também tinha a descrição dos intercostais. Que eu achei ela menos válida que a do peitoral. A do peitoral. Isso. Eu achei mais difícil. Isso. Não, pode ser feita, entendeu? Apenas o resultado, não sei. Eu também falei com o Bhatia, que é esse síndrome de plexo da Índia, que eu até agora, de todos que eu acompanhei, eu achei o melhor de todos e com mais experiência. Então, ele disse que não usa, porque ele já tentou de tudo, muitas vezes. Então a gente... E ele é uma pessoa que eu acredito, porque ele fala dos maus resultados dele. Não tem problema em falar dos maus resultados. É porque as pessoas são muito vaidosas e se acham muita coisa, então não falam das falhas, né? Falam só... Tipo assim, a literatura diz que é 60% de bons resultados, então ele vai ter 60% de bons resultados também. Ele não vai publicar uma coisa que vai ter 10% de bons resultados, porque isso quer dizer que ele está abaixo da média, mesmo que ele tenha 10%. Ele não vai botar para não ficar por baixo. Tá entendendo? Então, o meio científico funciona mais ou menos assim. Então, as pessoas, ninguém quer ficar por baixo e você não pode acreditar nos trabalhos face value, que é o que ele está dizendo que você tem que dar um desconto, tem que ver, entendeu? Ver pessoas que têm experiência, não é só ler um trabalho e achar que aquilo que... Então, toda técnica que não pega é porque provavelmente não é tão boa assim. Por exemplo, o Berlan, qualquer um que faça vai ter resultado 90%, 80%, é excelente. Então, ela pegou. Agora, essas técnicas que funcionam para uns, para outros não, uns resultados meio certos, então essas técnicas acabam não pegando, né? Tem gente que tem bom resultado, tem outros que não tem outros que... Então é isso. Mas
teoricamente, você poderia botar os intercostais, botar o peitoral menor, que é o que você tem para usar. Pode fazer, tá certo? E tem gente que tem bons resultados. A literatura diz que 60% dá certo. Não sei. Tá certo? Eu tô meio descrente aí, mas enfim, quem sou eu, né? Então, vamos adiante. Então, entenderam aí a problemática da lesão do C5, C6, C5, C6, C5, C6, C7. Pronto. E a outra coisa, como é que a gente vai fazer para o serrátil? Digamos que ele tem a avulsão das 3 raízes. Serrátil 0. Você acha que vale a pena fazer alguma coisa pelo serrátil? Eu li por cima que fazia alguma coisa. Não... Isso é uma coisa mais nova. Isso, você pode fazer os intercostais para o serrátil. Dá um bom resultado. Tá certo? Isso, professor. Eu fiquei com esse artigo que pega os intercostais e... Isso. Então, aí, nesse caso... Isso. Então, nesse caso, para você melhorar a função do ombro, até porque se você for fazer uma artrodese depois do ombro, os músculos que movem a artrodese são o serrátil e o trapézio. Então, se você não tiver o serrátil, mesmo que você faça uma artrodese, vai ser um resultado muito pior. Então, aí principalmente se você não tiver uma raiz... É claro que se vai ser uma avulsão total, você não vai ter como reinervar o deltoide, vai ter uma avulsão do serrátil, você provavelmente vai ter que recorrer a uma artrodese depois. Então, prestar atenção nisso, em reinervar o serrátil, já pensando em fazer uma artrodese do ombro depois, tá certo? Entenderam isso? Estão acompanhando aí, né? Pronto. Então, agora vamos passar adiante. A última lesão total parcial que a gente vai discutir, C5, C6, C7 e C8, tá certo? Que é uma lesão pouco falada. O Bertelli aqui chamou atenção para isso num artigo, e a gente usa... A maioria dos livros não fala muito nisso, mas eu acho que é interessante você dividir dessa maneira. Vamos aí. Quem é que vai falar? Estou colocando aqui, professor. Peraí. Isso. Beleza, então começar a falar um pouco sobre a lesão, né, de C5 até C8. Eu e Heráclito a gente vai falar um pouco. Não vou ficar me atendo muito sobre os mecanismos, porque a gente já sabe a epidemiologia também do paciente. Praticamente a gente vai receber a maior taxa de acidente de moto, poucas partes vão ser outras questões, lesão por arma de fogo, esporte ou algum corte. A epidemiologia, a maior parte é homem, uma idade média relativamente pequena. São pacientes que estão no trânsito, ou às vezes fazem algo que levam mais risco à vida, né? O exame físico, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque a maior parte a gente já viu, mas só para poder relembrar, assim, a gente poder diferenciar e poder identificar, né, quando que vai ser essa lesão que vai até C8. Eu trouxe aqui alguns exames que são mais gerais, que eles estão no livro, e também tem um artigo que ele fala para ajudar nessa diferenciação, né, para poder a gente identificar, que é esse artigo aqui que está aqui embaixo, ele até fala que é a mão de T1. Basicamente, a gente vai pedir para que o paciente faça esse movimento aqui. Nesse movimento, a gente vai estar testando a abdução, a rotação externa, a flexão do ombro. Então, a gente vai estar testando o deltoide nessas 30, 90 graus, como o professor estava falando, né? O supraespinal, a abdução dos primeiros 30, o infraespinal, a rotação externa. A gente vai ter esse movimento aqui, que vai estar mais focado também na parte de C6. Basicamente, a gente vai pedir para que o paciente faça um movimento parecido como se fosse uma barra supinada, onde a gente vai estar testando o supinador, nesse movimento que ele está fazendo de supinação mesmo, o bíceps braquial e, numa pegada um pouco mais neutra, o braquiorradial. O exame de sensibilidade, como os meninos já falaram, vai ser feito com monofilamento
E nessa questão aqui, como só T1 está preservado, nesse artigo até ele fala assim que em alguns pacientes que ele estava fazendo o teste, tinha mais do que apenas o dedo médio, né? Então, mas o que a gente tem que se atentar seria mais dos outros, né? Aí seria mais a parte do braço, a parte do antebraço e a região de C6, C7, onde o professor tinha falado, né? Da gente fazer esse exame de sensibilidade. Continuando, esse outro aqui vai estar mais focado em C7, onde a gente vai estar testando a flexão do tríceps, o flexor do carpo também, o pronador redondo, que a gente pode testar, e esse daqui que o livro traz, que estaria mais focado em C8, que basicamente a gente fazer um teste de apreensão, onde o examinador vai tentar tirar esses 2 dedos aqui que ele está colocando na mão do paciente, o paciente tem que tentar prender, né? A gente está fazendo o teste aqui nesse movimento dos flexores, e é isso. Continuando, para que a gente possa saber que não foi uma lesão total, né, que não alcançou T1, a gente vai fazer esse exame dos músculos intrínsecos da mão, onde o paciente ele vai conseguir fazer essa abdução dos dedos aqui, vai estar preservado esse movimento, ele vai ter movimentação também do palmar longo, então a gente pode fazer aquele teste onde ele junta o polegar com o dedo mínimo. Aí aqui só trouxe mais para a gente poder relembrar, né, um pouquinho o exame de bíceps, onde a gente vai fazer a palpação, igual o professor estava falando, pedir para que o paciente faça esse movimento contra a nossa resistência. O teste aqui do serrátil anterior, que ele também vai estar perdido nessa lesão. Aqui também vai estar relacionado àqueles movimentos do ombro, não vai estar funcionando também nesse tipo de lesão. Então, a gente pode pedir para que o paciente faça a abdução, a flexão, a gente pode isolar aqui cada um, né, como a gente já viu, deltoide posterior, parte mais anterior. Pedir para que o paciente também faça a rotação externa. Nesse tipo aqui não vai estar funcionando, também vai estar paralisado nos pacientes. O tríceps, mesma coisa, a gente vai fazer a palpação aqui do tríceps, pedir para que o paciente faça contra a resistência. Não vai estar funcionando também nesse paciente. E aqui o que a gente tem que se atentar seria as partes do punho, né? Os extensores do punho, eles vão estar paralisados, só que em alguns pacientes, naquele estudo lá que eu trouxe, daquele artigo, ele falava assim que tinha alguns pacientes que conseguiam fazer essa movimentação aqui da extensão do punho, mas por conta do extensor dos dedos e do extensor longo do polegar, que eles conseguiam fazer essa extensão do punho, mas que era um movimento muito rápido que eles não conseguiam manter. Então, meio que só levantava um pouquinho o punho assim, mas já caía porque não tinha um extensor próprio, né, que funcionasse para que conseguisse manter essa extensão do punho. Isso. Como é que você pode fazer para diferenciar se ele está fazendo a extensão do punho pelo extensor do punho ou pelo extensor dos dedos? A gente pode isolar o extensor dos dedos, né, para saber se ele realmente está funcionando. Então, faria aquele teste da metacarpofalângica, onde estaria testando, pedindo para que o paciente mantenha assim, né, e pede para que faça dedo por dedo, para saber se o extensor dos dedos está funcionando. E para poder isolar, seria com a palma fechada, o punho fechado, né? Digo para que o paciente faça a extensão com o punho fechado. O paciente segurar alguma coisa, um objeto, aí ele não consegue, tá certo? Você manda ele segurar alguma coisa, tá certo? Aí ele não vai conseguir estender o punho, tá certo? Então geralmente é isso. Ou então você palpa o tendão. Você pode botar o dedo em cima do tendão e pedir para o paciente ativar. Se você não está notando nenhuma tensão nesse tendão, então está paralisado, né? Então você pode fazer por essa palpação ou essa manobra. Tá certo? Você pede para ele segurar alguma coisa, um vidro, uma coisa, sei lá, um carimbo. Aí ele não consegue, tá certo? Então você vai diferenciar. Então é importante isso, realmente que engana. A gente teve vários casos aí. No período passado, eu acho que a gente operou um caso com esse problema e via assim, que ele tinha isso. Sim, vamos lá.
Aí, continuando, a gente se atentar à parte de pronação, aqui é um exame de pronação, mas onde a gente está focando um pouquinho mais no pronador quadrado, porque o pronador quadrado ele vai estar funcionando, mas o pronador redondo não. Então, para que a gente faça esse isolamento, a gente pede para que o paciente faça essa flexão do cotovelo e pede para que ele faça esse movimento de pronação contra a resistência do examinador, né? Aqui, continuando, os flexores do punho, eles vão estar preservados, o flexor radial e o flexor ulnar. Naquele estudo, ele fala que, no artigo, falava que tinha um pouco menos de funcionamento do radial, que funcionava um pouco mais do ulnar, e a gente pode isolar isso também lateralizando, né? Se a gente quer que faça um pouco mais ulnar, então a gente vai pedir para que o paciente faça a flexão trazendo um pouco mais para o lado da ulna mesmo, né? E ao contrário, trazendo um pouco mais para o rádio. Aqui é o extensor dos dedos, né? Como eu estava falando, para que a gente possa isolar esse movimento. E é isso. Certo. Então, resumindo aí, então, prestar atenção que a principal diferença aí vai ser isso, o déficit de extensão do punho, né? Então, a lesão vai estar maior, e às vezes até dos dedos, né? Tá certo? Então, vai variar um pouquinho aí. Tá certo? Isso, como você falou, nem sempre todo o paciente vai ter extensão dos dedos. E aí o nome T1 rende justamente porque geralmente tem-se que a movimentação da mão está preservada. Então, a lesão do plexo que faz flexão ainda da mão, aí tem esse nome. E aí vai ter as mesmas situações que já foram descritas antes, né? De C5, C6 e C7. Aí pode passar, por favor? Então, aí vai se juntar a extensão dos dedos e a do punho, tá certo? Então, vai ser outro... alguns têm extensão dos dedos, outros não, tá certo? Mas o do punho geralmente não tem, tá certo? Então, eu tratei alguns casos desse, eu me lembro que alguns tinham realmente extensão dos dedos, outros não. Esse que a gente fez, que a gente viu na sexta-feira, não tinha extensão dos dedos, nem do punho. Já um outro que a gente operou ano passado, tinha. Então, aliás, não, operou no começo do ano, sei lá, já estou perdido aqui. Já estou enviando o vídeo do exame físico desse paciente que você está falando para eles aqui. Você tem, né? Tem. A gente fez, né? Acho que apresentou até. Então é isso. Mas então, naquele artigo do Bertelli, ele fala quantos pacientes. Ele analisou uma série de pacientes, né, que tinha esse problema e viu que alguns, ele dá uma porcentagem de quantos não tinha extensão dos dedos, quantos tinha, ele viu. Mas, enfim, alguns têm... Nesse artigo que eu estava falando, professor, que eu trouxe, que ele fazia essa caracterização, né, para poder diferenciar, ele falava que isso no estudo dele, ele não fez nenhuma análise, era do paciente dele, que era tipo uma amostra pequena, assim, eu acho que eram uns 30 pacientes que ele fez, e aí dentro desses 30 pacientes, 70% tinha essa flexão, conseguia fazer a extensão do punho, né, com a extensão dos dedos. Aqui, eu peguei aqui a tabela, 22 conseguia fazer a extensão dos dedos, dos 30. Dos dedos? Só 22? 22. Certo. Então, a maioria não fazia extensão dos dedos, né? Não, a maioria fazia. De 30, a maioria fazia. Só 22 não fazia. Não, 22 fazia. 22 fazia. O quê? Não é 22% não, é 22 de 30. 22 de 30. 22 de 30, é 22 de 30. Tá. É isso. Era 22%. Então, 22 de 30. Então, a maioria faz extensão dos dedos. A maioria faz extensão dos dedos. Graças a Deus. Menos trabalho pra gente. Enfim, o que a gente vai fazer nesses pacientes? Então, aí como o senhor acabou falando isso, eu já tinha colocado antes, então, aí que é a questão da abdução do ombro, o nervo acessório sobre o escapular, só que o senhor já falou que não vai ser o suficiente. E eu já tinha... E aí... você faz, mas sabendo que você vai ter que reconstruir o deltóide. Como é que você vai reconstruir o deltóide? Aí eu pensei na artrodese. Certo, mas se tiver raiz, tem que ver que possa ser que tenha raiz. Você vai explorar, se tiver raiz, você joga aí para a divisão posterior do tronco superior,
que ele vai dar no nervo axilar. Então, você vai usar a raiz para isso. O tríceps para a divisão posterior, né, do tronco superior, certo? Para tentar reinervar o axilar, tá certo? Então, é isso que você pode fazer pelo ombro nesse momento, né? Fazer o acessório por supra e, se tiver uma raiz, você joga para a divisão posterior do tronco superior, tá certo? Para tentar reinervar o deltoide através do axilar, não é isso? Certo. Então, ombro é isso. Cotovelo. Artrodese. E artrodese, então, se não... Aí você espera, a artrodese não tem pressa, espera 1 ano, 2, e depois faz a artrodese, se ele tiver com a função muito comprometida do ombro, né? Certo. Vai passar? Aí, para flexão, pensar no Oberlin. Isso, no Oberlin, né? Então... Esse que está aí é o simples na primeiro, mas já seria o braquial. Isso, isso, exatamente. Então, você faria o Oberlin. Lembrar que o Oberlin já é um resultado mais incerto nessa situação, porque o próprio músculo cutâneo, o próprio ulnar e o mediano é afetado, né? Porque, por exemplo, o ulnar, ele pega, sei lá, C7, C8, ele tem várias raízes, mas ele só tem uma raiz aí, então ele já está mais fraco, né? A musculatura, a mesma coisa o mediano tem uma inervação bem extensa. Aliás, o ulnar é C8 tem um só, mas o mediano ele tem C7, C6, C7, C8 tem um. Então você vê que só tem uma raiz de 4, então ele vai estar mais fraco. Então vai inervar pouco, vai ser menos axônios para o bíceps. Então ele pode falhar. Tem gente que não indica para esses casos o Oberlin, né? E a gente tem o caso do paciente sexta-feira com essa lesão, eu fiz o Oberlin, a força dele não foi grau, ele recuperou, mas não com a força grau 3, é uma força entre 2 e 3, né? Ele consegue ter algum movimento, mas não consegue, tem dificuldade de vencer a gravidade. Então, porque justamente o Oberlin geralmente dá um resultado muito bom, né? Nesse caso, porque os nervos já estão comprometidos, né? Então, quais seriam as outras opções, se você quiser, para o bíceps? Se você não quisesse usar aí... Os intercostais? Intercostais, né? Seria uma outra opção, tá certo? Então, os intercostais, eles dão 60% de resultados para bíceps. O Oberlin talvez seja semelhante, mas o Oberlin é mais fácil, então a pessoa prefere, né? Mas lembrar disso, que o resultado não vai ser o mesmo, tá certo? Mas pode ser feito, né? E geralmente é feito. Então a flexão do cotovelo, o que mais está faltando aí? Agora falta o punho. Isso. A extensão do punho. Essa seria uma transferência nervosa do ramo motor do pronador quadrado para o extensor radial curto do carpo. Isso. Então, essa transferência foi descrita pelo Bertelli também, né? Pode passar aí, por favor, Isaac, tem a fotinha. Isso. Então, a gente fez um paciente no começo do ano. Então, o que é que ele se baseia? Diga aí como é que faz isso. Então, lá na parte distal vai estar o pronador quadrado, vai secar o ramo motor dele, que vem... e aí você vai inverter ele 180 graus. Em direção, vai passar por baixo do pronador redondo, em direção ao extensor, ao ramo motor, né, do extensor radial curto do carpo. E pega o ramo motor do pronador e liga no nervo mediano, que ainda vai ter do T1, né? Sim, vai ter ainda inervação. Então, o mediano dá um nervo interósseo anterior, né? Que vai até o pronador quadrado, o último ramo motor do interócio anterior. Então, você vai dissecar esse ramo motor até dentro do pronador, o mais distal possível, vai rodar ele para cima, e você vai, aí no cotovelo, você vai achar o ramo, é um ramo do radial, o ramo que vai para o pronador, ou que vai para o extensor radial curto do carpo, então você vai tentar dissecar o máximo proximal possível,
rodar e emendar os dois, e de alguma maneira isso dá certo, né? Mas, como é que, então, é meio complicada a cirurgia do ponto de vista anatômico, são ramos muito pequenos, mas dá para achar aí. Então, isso aí, antigamente, a gente fazia uma transferência muscular. A gente pegava o flexor ulnar do carpo e transferia para extensor, mas isso aí dá um resultado melhor, né? Então, na literatura, inclusive, eles citam isso, né? Que é a transferência tendinosa, mas eu não... Isso. Então, você faz, se não der certo, você faz a transferência tendinosa, tá certo? Então seria isso o nosso protocolo, fazer isso para extensão do pulso, tá certo? E o que mais que a gente pode fazer por esse paciente? Seria isso, professor. Isso. Então, outra coisa que eu chamo a atenção é, se o serrátil estiver denervado, fazer aquela transferência para renervar o serrátil, já pensando numa posterior artrodese do ombro, que vai ter um resultado muito melhor se ele tiver o serrátil, tá certo? Então é mais ou menos isso. Isso aí são as coisas. Então, geralmente, a gente faz essas cirurgias e vê o que é que volta, e um ano depois a gente vai ver o que voltou, e se não voltou alguma coisa, aí a gente vai complementar com as cirurgias secundárias, que são as artrodeses, transferências tendinosas, transplante muscular. Então, a gente vai tentando ver o que vai fazer, tá certo? Mas é mais ou menos isso que a gente faz em todas essas lesões parciais, tá certo? Então, as lesões parciais são, se você tratar, fizer os vários procedimentos, você acaba tendo um resultado bem satisfatório, né? O grande problema, a gente vai ver, são as lesões totais do plexo, que ainda é um problema que está insolúvel aí, de certa maneira. A gente está tentando de tudo aí que aparece para fazer, e aí é assunto para a próxima aula. Mas eu acho que, então, entrou na cabeça de vocês aí vocês estudam todas essas técnicas. Eu fiz um guia aí de estudo bem aprofundado aí. Peguem esses livros, vai vendo as coisas, né? E para entender melhor, tá certo? Então, são procedimentos bem complicadinhos, então tem que saber muita anatomia, muita técnica, né? Mas